agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. E as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. E as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? O nome que é acima de qualquer nome é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós amamos este nome, amamos adorar este nome e pregar a palavra de Deus sobre este nome. Pregar sobre este nome, falar nesse nome. É desta forma. Amém? Eu quero ler, irmãos, com vocês, primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Diz o apóstolo São João: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? Glória a Deus. Esta é uma das escrituras. Agora tem mais uma escritura para ler em São Lucas, capítulo 17, versículo 37, que diz, versículo 35 em diante: duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Falando da salvação individual. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Quer dizer, a mensagem toma um, deixa o outro. Isso aqui o irmão Brana já mostrou, que é exatamente a mensagem, né? E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhe disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém. Amém. Oremos. Pai celestial e santo, nós te damos graças, Senhor, por esta hora tão maravilhosa, nessa terça-feira, Senhor, quando nós cantamos hinos de louvores a Ti, exaltamos o Teu nome. E agora, Pai celestial, vamos meditar em Tua palavra. Nós pedimos que Tu, ó grandioso, abençoe cada pessoa que ouvir esta mensagem, que antes de ouvir, elas possam abrir seus corações. Como o pastor Moura escreveu numa Bíblia uma vez, para uma irmã que ele doou, dizendo: antes de abrir sua Bíblia, abra primeiro seu coração. Pai celestial, ajuda que as pessoas abram primeiro o coração, senão a mensagem não entra, porque já diz a canção: abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sentados. Estou feliz, nós estamos aqui reunidos nessa terça tão abençoada. E bem de frente de mim, ali na rua, bem na porta, tem um cachorro sentado assistindo aqui, né? E às vezes a gente vê essas coisas. Uma gambá foi atrás do irmão Brana pedir oração. Os animais, eles sabem que tem um Criador. E eu estou achando interessante, desde o começo do culto, ele está bem na porta, sentado, olhando bem na minha cara, enquanto eu prego.
para nós todos. E ela era uma verdadeira dama. Uma verdadeira dama, o pastor Timóteo está dizendo. A gambá era uma verdadeira dama. Verdade. Graças a Deus. E às vezes quando estou aqui pregando, o meu cachorro se solta lá em casa também. E ele vem e se senta ali. E quando eu prego assim forte, ele pensa que eu estou falando com ele, ele começa a balançar o rabo e me olhar. Sempre os animais são assim, engraçados. Mas, graças a Deus, aqui estamos. Eu creio que Deus deu os animais para nos auxiliar em alguma coisa. Creio nisso, né? Para nos alegrar, para sorrirmos com eles. Vamos tratar bem dos animais. Que maravilha. Então, vamos falar um pouco, um testemunho, na verdade. Quero levar um testemunho primeiro com os irmãos, antes de nós entrar nesse assunto, sobre tudo o que está acontecendo agora. Como nós lemos há pouco aqui em 1 João, o apóstolo São João está dizendo em 1 João capítulo 4: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então deve-se fazer provar primeiro se um espírito é de Deus ou se não é. Devemos ter entendimento que o apóstolo Paulo diz que Satanás se manifestaria anjo de luz para enganar, e que os ministros dele, Satanás tem os ministros dele, né? Os ministros dele iam se manifestar também como ministros de justiça. De justiça quer dizer uma coisa correta, mas que na verdade era ministro da injustiça, porque você conhece que está fora da palavra. Não importa se seja 99% parecido com a palavra. Se tiver um tio ou um J fora, não é ministro de Jesus Cristo, mas ministros de Satanás. É disfarçado de ministros da justiça. Quero levar assim devagar com vocês, como se fosse uma escola dominical, sem ralhar, sem brigar. Eu fui em Zé Augusto Correia, sempre prego na Rua Forte, e o irmão foi convidar uns assembleanos para o culto, e eles disseram assim para ele: não vou lá não, que aquele teu pastor prega ralhando. Prega ralhando, né? Mas então vamos procurar diminuir o ralho, né? E vamos respeitar cada pessoa, mas vamos falar a verdade dentro disso, pelo menos a nossa convicção, né? O ministro Ali de Franco uma vez pregou a mensagem titulada Minhas Convicções, que ele tinha as convicções dele, e cada um de nós tem nossas convicções, e a gente tem que pregar aquilo que a gente está vendo. Agora ninguém é obrigado a aceitar as nossas convicções, mas a gente tem o direito de pregar nossas convicções. O homossexual, ele prega as convicções dele. Ele diz que ele tem respaldo, e às vezes até cita a escritura. Tem deles que diz que Davi e o filho de Saul tiveram caso. Isso para nós é errado, é blasfêmia, mas eles têm as convicções deles. Deixa eles falarem o que eles acham. Agora, a verdade é que a Bíblia está aqui num só lugar. O irmão Brana diz que a Bíblia, ela é como a estrela do norte. O Brana, ele era caçador, era também guia no Colorado, e ele diz que a estrela do norte é a única estrela que não sai do lugar. E a Bíblia, ela é a única coisa que não sai do lugar. Pode ir fulano de tal para cá, para lá, pode ir ministro para cá, ministro para lá, pode ir irmão para cá, irmão para lá. A Bíblia está sempre dizendo a mesma coisa. Então, por que eu li aqui: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias? Por causa disso. Porque se todo mundo vier para a Bíblia, aí fica certinho. Né? As pessoas dizem assim: nós devia estar todo mundo num só companheirismo, parar com essas coisas. É só todo mundo vir para a Bíblia. Quando todo mundo vir para o que a Bíblia diz, aí fica um só companheirismo. Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. A águia, ela vai aonde tiver comida. E a comida está onde? Eu não creio que a comida está em Bragança. Não, eu não creio. Eu creio que está em Bragança agora, para nós, local aqui está em Bragança. Mas eu creio que também tem comida em outro lugar, que Deus usa outro ministro em outro lugar. Eu não sou individualista, eu não sou soberbo, eu não sou egoísta para querer dizer que só Deus usa só a mim. Agora, aqui para nosso local, a comida é aqui. Mas você pode ir bem ali em Capanema, que esta hora, daqui a 50 quilômetros,
Ali em Capanema, Deus tem um servo dele lá. E o irmão Brana diz assim: não olhe, o pastor não importa o tamanho do rebanho dele. O irmão Brana diz: para Deus ele é um ministro, ele é um pastor. Não importa. Pode ser 5 pessoas, para Deus ele é pastor. Então, vamos respeitar. E eu quero entrar nisso aqui, porque muita gente não entende por que o irmão Robson se levantou contra a nova doutrina. Eu vou começar de lá do começo, o porquê que tudo começou, para nós começar a entender. Amém? Bem, veja bem, tudo começa, porque eu vi um vídeo na internet de um irmão, creio que é da mensagem, não sei se é de terceira etapa, mas achei interessante, ele dizendo, o vídeo dele, o tema era: o problema da doutrina errada não é a doutrina errada, mas o espírito errado. É o espírito errado que está ali que é o problema. Porque a pessoa tira uma convicção para um lado, aí depois ele começa chamando de demônio para o outro que não crê igual ele. E o que leva para o inferno é isso. O que leva para o inferno não é nem ele crer naquilo. O que leva para o inferno é ele dizer que é demônio o outro ali porque não crê igual ele. Então todas essas coisas a gente tem que ver. Isso se iniciou quando começou a doutrina de um só homem. Todos os CDs que chegavam por aqui, a gente assistia e percebia a doutrina de um só homem, se referindo ao ministro ali de Franca, que Deus está usando só o ministro de Franca, e que os outros deviam seguir. Inclusive na mensagem uma só pessoa, porque foi várias mensagens que saiu uma só pessoa, saiu a mensagem de um só homem, e saiu a mensagem de um só pastor, e saiu a mensagem opositores de uma só pessoa. Eles lançaram esses 4 tudo junto. Quer dizer, se não crer nisso aqui, já tinha a mensagem opositor de uma só pessoa para combater quem não cria. Quer dizer, não crer é Coré, se não crer é Datã e Abirão, e se não crer é porta do inferno. E ali bate, é porta do inferno e acabou. Então aí que está o espírito errado, está aí. Porque o apóstolo João, como nós lemos aqui, diz: provai os espíritos. Você tem que provar. Você tem o direito de provar aquilo, de fazer um teste, de colocar uma prova naquilo, para ver se aquilo vem de Deus. E aí você não dá direito a você nem provar, não dá direito a você nem se defender. Não, se não crer é porta do inferno, se não crer é do diabo, é Coré, é Datã, é Abirão. Mas aí nós vamos com cuidado nisso aí, né? Mas a verdade é que a Bíblia está aqui nesse centro, no mesmo lugarzinho que os apóstolos deixaram, ela está. Amém? Ela continua no mesmo lugar. Amém. Se o pastor Joaquim Gonçalves quiser voltar para ela está lá esperando no mesmo lugar. Se o pastor Coleman de Nova York quiser voltar para ela, está lá no mesmo lugar. Se os pastores do Canadá, ou Trinidade e Tobago, seja onde for, ou Franca, seja onde for, qualquer um que quiser voltar para a Bíblia, ela está lá no mesmo lugar. Aí eu fico pensando assim, como São Lucas 17:37 diz: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Quem for águia vai vir comer o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Amém. Agora sempre tem aquela desculpa, mas tem que ser a palavra da hora, a mensagem da hora. Mas essa mensagem da hora, ela tem que ser bíblica, né? Ela não pode sair fora, porque se ela não for de acordo com a Bíblia, ela é uma mensagem da hora, mas é complicado. Então tem que ver se está na Bíblia aquilo, se realmente a Bíblia diz que é um só pastor, né? Que nos últimos dias que havia na voz do 7º anjo, depois da voz do 7º anjo. Aí nós encontramos ali em Apocalipse 10, no verso 11, que diz: importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas. Mas ali a gente encontra que está falando de um corpo, né? De uma noiva. E a mensagem, a noiva, ela não é um homem. A noiva, ela não é um homem, ela é um corpo. Nós encontramos isso, o irmão Brana dizendo isso centenas de vezes, e que Deus usa um só profeta. E na mensagem, o mensageiro do entardecer, a partir do parágrafo 90, ele diz: Deus toma um mensageiro e depois outros, no plural,
sai dele com a mensagem. E aí você tem que ver isso aí. Respeito cada ministro, mas eu não concordo com essa questão do individualismo neste tempo em que estamos vivendo. Eu concordo no individualismo no tempo profético, no tempo de William Branham. Aí você diz, a noiva é profeta, mas a noiva é profeta, mas ela não é um só homem, não é uma só pessoa. A noiva é um corpo, amém? Então, nós tivemos aqui, não muito tempo atrás, chegou para nós a mensagem pregada pelo ministro de Franca, intitulada O Sistema de Deus. E ali ele explica tão bem isso, né? Ele diz, o sistema de Deus é o quintuplo de Efésios. Então pronto, o sistema de Deus é o quintuplo de Efésios. Verdade. O sistema de Deus não é um homem pastor e os outros têm que seguir ele. Aí complica, porque o irmão Branham não disse isso. O irmão Branham não disse, os outros tinham que seguir o que Pedro dizia. Não está lá. Embora que não encontramos dizer assim, a ti te digo, né? Mas está falando da relação individual entre Deus e aquela pessoa, a uma pessoa, a cada pessoa, e não a um homem específico numa cidade, mas a cada, quando diz cada, está dizendo que é a cada são muitas pessoas, só que ele usa cada uma individualmente. Por isso o irmão Branham cita Cristo, mistério de Deus revelado. Ele cita, a ti te digo. A quem? A ti. Quem é? Esse ti, a ti te digo, é um eleito em algum lugar. Pode ser eu aqui em Bragança, pode ser outro lá em Capanema, outro lá em Belém, outro lá em Franca, mas é a cada um desses, a ti te digo. Então quando diz assim, Pedro diz, pastoreia minhas ovelhas, e os outros se quisessem tinham que seguir ele. Não é bem assim, não está isso na Bíblia, nenhum irmão Branham diz isso. Me mostre na mensagem onde o irmão Branham disse que os outros seguiam o que Pedro dizia. Não era assim. Eles respeitavam Pedro como um ministro de Deus, sabiam, acreditavam que Deus tinha tratado com Pedro, mas também sabiam que Deus tinha tratado com eles. Deus trata individualmente. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus, ou melhor dizendo, quando Deus deu aquela visão a Pedro para ir à casa de Cornélio pregar o evangelho lá, você se recorda que antes Deus já tinha ido a Cornélio e tinha tratado com ele individualmente também? Olha só, se Deus não tivesse tratado individualmente primeiro com Cornélio, ele não teria aceitado a mensagem de Pedro. Você entendeu? Para você ver, vamos pegar mais outro tema aqui, outro exemplo aqui. Quando o irmão Branham chegou ali naquele avião, que creio que ia para Memphis, ou ele chegou em Memphis, que o avião deu um problema e ele tinha que descer a rua. Deus dizia para ele, vai andando, vai em frente, segue em frente. E ele tinha que descer a rua, mas Deus estava tratando individualmente com o irmão Branham, só dizendo que ele tinha que ir ali, ir em frente, vai descendo a rua. Mas lá no fim da rua, Deus já tinha tratado individualmente com a mulher para esperar o profeta. Verdade. Quando o profeta chegou lá, ela já sabia que o profeta ia lá, porque Deus já tinha ido a ela. Quer dizer, mas se o irmão Branham tivesse ido só o profeta e não tivesse ido a ela, ela não teria aceitado o profeta. Verdade. Olha, vamos pegar outro exemplo aqui em Bragança que aconteceu. O irmão Pedro de Augusto Correia, ele era católico, vou dar esse exemplo. Aí eu fiz um hino, como vocês sabem, que fala assim, não preciso de religião para ser salvo, eu já tenho em minhas mãos a mensagem que liberta. Aí eu canto sempre isso nos cultos de rua. Em São João 5,39, Jesus não falou assim, procure uma igreja, mas disse examinai as escrituras, etc. Eu sempre canto isso nos cultos de rua. E o irmão Pedro ali de Augusto Correia era católico, não me conhecia. Então ele disse que teve um sonho. Ele sonhou que Jesus entrava no quarto dele e dizia assim, hoje à noite tu vai ouvir a verdade. Falava para ele. Ele dizia assim, Jesus chegava para ele e dizia, hoje à noite tu vai ouvir a verdade. Aí o irmão Pedro dizia, mas como assim? Aí Jesus dizia para ele, te prepara que o pastor já está vindo aí. Quando ele via Jesus, saía de cena e eu entrava cantando, não preciso de religião para ser salvo. Diz que eu entrava cantando. Veja bem, veja que Jesus tinha dito, hoje à noite tu vai ouvir a verdade. Mas ele não me conhecia, ele disse que viu eu entrando e cantando esse hino, após Jesus ter dito isso.
Quando foi de tarde, um carro preto parou na porta dele. Era o irmão João convidando ele para ir num culto onde eu estaria pregando. Quando ele chegou no culto, ele disse que eu já estava cantando com a guitarra. Não preciso de religião. Olha só. Agora veja bem, Deus tratou individual comigo para ir fazer aquele culto, e Deus tratou individual com ele lá para aceitar aquele culto. Mas você vê como é as coisas, é assim que o irmão Brando se refere. É uma coisa individual, é isso que o irmão Brando está dizendo em toda a mensagem. É uma coisa individual entre você e Deus, uma só pessoa. Deus não trabalha com dois ao mesmo tempo. É isso que o irmão Brando está dizendo na mensagem. Aí vem essas coisas, e aí você tem que crer desse jeito que nós pregamos. Não, provai todo o espírito, amém? Deus tratando individualmente com cada um. Aí se o CD, quando o CD chegar aqui, Deus já tinha tratado individualmente com nós aqui para poder aceitar o CD. Sabia disso? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente já sabia que o anjo forte tinha descido e que o anjo forte era Cristo. Olha, nós já sabia disso. O pastor Moura imprensou o pastor de Paraupebas uma vez. Nós éramos ovelha do rebanho do pastor Benedito Felomeno em Paraupebas. E o pastor Moura disse assim para ele um dia: Pastor Benedito, na mensagem de intervalo 25, o irmão Brando disse que o sétimo anjo vai estar na terra quando Cristo desce como anjo forte. O pastor Benedito suou, olhou para um lado e outro e foi e disse: irmão, se acalme, porque você tem que entender e muita coisa. E foi levando e foi tirando de cena. E aí a gente se acomodou. Um tempo desse, não tem assim, acho que tem um ano mais ou menos. Vocês sabem, quando começou a obra aqui em Bragança, eu sempre me envolvi a tocar violão e fazer hinos, fazer canções, eu mesmo compor. E eu achei um caderno velho, antigo, que eu tinha feito um hino, irmãos, em 1997, assim que chegamos em Bragança, eu tinha feito um hino. Aí eu peguei aquele caderno, olhei lá, era de 97. Eu disse: mas esse hino aqui eu fiz, mas eu não lembrava mais como era a música do hino. Mas aí eu fui ler o que estava na letra. Você sabe o que estava dizendo na letra? Olha o que eu tinha escrevido. Eu tinha dito, na letra estava assim: o nosso irmão Brando estava na terra quando o anjo forte desceu e trouxe aquele livro aberto. Aí eu disse: mas olha, a gente não via assim, mas a gente cria. Mas parece uma coisa interessante. Deus sempre estava com a gente, sempre tratou individualmente. Agora, quando os CDs chegam, a gente percebeu que aquilo encaixava com aquilo que a gente cria, por isso a gente aceitou. Eu vi uma pergunta no site do ministro de Franca ali, no link de pergunta, quando uns irmãos da África entram ali e faz uma pergunta, entra ali e diz assim: pastor, ouvimos o seu CD e descobrimos que as suas convicções são aquilo que nós também já criamos. Aqueles irmãos na África já criam daquele jeito. Quando o CD chegou lá, eles simplesmente disseram: é igual nós crê. Não é que aquele CD pregou para nós, não é que aquele CD ensinou nós, mas aquele CD simplesmente confirmou o que nós já cria. Por isso o pastor Moura não contou dúvida, ele pegou uma carta e escreveu dizendo: olha, refutar o que você prega é refutar a palavra de Deus. Nós cremos desse jeito também. Você entendeu? Porque Deus trata individualmente com cada um. Quando ele mandou Pedro ir à casa de Cornélio, ele já tinha ido à casa de Cornélio e já tinha tratado individualmente. Quando Pedro chegou ali, Cornélio já estava esperando, já estava crendo. Então Pedro foi e disse assim: agora sei que Deus não faz acepção de pessoa. Ou seja, não faz. Pedro disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Mas vamos ver Atos capítulo 10. Eu gosto de ler o que diz, mas veja bem, Atos capítulo 10. Olha só a resposta de Pedro, porque Pedro achava que Deus tratava só com os judeus. Veja bem, Atos capítulo 10, versículo 34. Depois que Pedro viu o tamanho da convicção de Cornélio, que Cornélio era gentio, e Pedro achava que Deus só tratava com judeu, ele achava que só os judeus tinham esse direito. Olha o que Pedro respondeu: e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo.
Atos capítulo 10, verso 34 em diante. Quer dizer, agora Pedro vem dizer, agora eu creio que é em qualquer nação mesmo. Ele vai lá individualmente e trata com a pessoa. Olha, irmão, você já viu a visão que o irmão Brana teve sobre a noiva que ia marchando? O irmão Brana disse que viu a noiva vindo e era a noiva de várias nações. O irmão Brana disse, a noiva do país tal, a noiva da Alemanha, a noiva de tal lugar. Há aquela noiva também que tinha se desviado, mas ele disse, ela é internacional, ela é mundial, de cada nação. Não é só de um lugar, não é só de um país. A gente tem que parar de ser egoísta, reconhecer que Deus trata sim com qualquer um. Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Agora, quando o irmão Brana fala em cada era Deus usou um só homem, está servindo a profeta, está na cara isso. Leia, quem dizeis sereis 128 em diante, está falando de Moisés, está falando dos profetas. Amém? Aí você tem que provar, todo espírito, a gente tem que parar com esse orgulho, essa coisa. Então a noiva, ela não é de uma específica cidade, mas ela é mundial. Tem a noiva na China, tem a noiva no Japão, tem a noiva na Alemanha, tem a noiva na Rússia. Irmão, tem lugar aí no mundo que você falar uma mensagem dessa aqui para ela, pregar. Eu vi o pastor João Bispo, com todo respeito, ele pregou aqui nesse púlpito. Ele disse, Deus tem um nativo aqui, um nativo. Ele referia sempre dizendo um nativo, que era o pastor de Franca. Pois então, se ele tem um nativo aqui, então ele tem um nativo lá na Rússia. Ele tem que ter um nativo lá que fale a língua de lá, irmão. Tem jeito, ele tem um nativo aqui, então ele tem um nativo na Rússia também. Agora eles estão pregando lá do Canadá tem que vir para Franca, lá de Trinidade. Não, Deus tem um nativo lá. Vamos ser sinceros, vamos parar de egoísmo, amém? Aí não adianta ficar com raiva, é a verdade da palavra. Qual é o nativo de Bragança? Deus tem um nativo em Bragança, que conhece a necessidade do povo de Bragança, que fala bragantino. Eu não sou bragantino, eu sou amazonense, mas eu já tenho 16 anos aqui em Bragança. Já entendo, aqui a gente não fala caindo, fulano de tal caiu, não, a gente fala fulano de tal caninho, aqui, assim que a gente fala aqui, entendeu? Então tem que falar igual aqui. Deus tem um nativo lá em Benevides. Não adianta eu sair daqui e dizer que eu sou o egoísta. Não, assim como Deus me usa aqui, Ele tem um lá em Benevides, que conhece cada beco, cada irmão, cada necessidade lá. O nome dele é pastor Timóteo. Ele conhece a necessidade de cada cristão ali, de cada casa. Vamos reconhecer isso. O apóstolo Pedro reconheceu, ele disse, agora sei que Deus não faz acepção de pessoa. Amém? Mas que lhe é agradável aquele, não aqueles, mas aquele que em qualquer nação o teme, o faz o que é justo. Qualquer nação, seja onde, na China, enquanto estiver, Deus está tratando individualmente com cada um. Diz assim, se o CD não tivesse chegado aí, você não tinha crido, só se nós não fosse eleito. Se nós fosse eleito, ia chegar aqui de qualquer jeito. Ou CD, ou livro, ou nós mesmos ia descobrir, como já está descobrindo. O hino que eu fiz dizia tudo. Então vamos ser sinceros, amém? Amém? Glória a Deus. Então, aí começou o espírito errado, o seguinte. O irmão chegava e dizia, vocês sabiam que vocês não são mais pastores? Mas por quê, irmão? Quem lhe disse isso? Porque o único pastor é o pastor de Franca. Onde é que está isso na Bíblia? Aí, veja bem, preste atenção. Vinha a Bragança uma equipe mandada de Belém. Veio a Bragança e foi na casa de cada irmão, convencendo os irmãos a abandonar os pastores daqui de Bragança, local, porque eles não eram pastores, eles eram falsos, que só existia um pastor que era o de Franca, e que eles deviam todos congregar pela internet. Bem, mas como os irmãos já tinham sido avisados, nós já tínhamos pregado e desmascarado essa doutrina errada de um só pastor, inclusive eles pararam, você já percebeu que eles pararam de falar de um só pastor e não falam mais, eles falam uma só pessoa, um indivíduo, mas um só pastor, você já percebeu que eles não falam mais? Eles descobriram que está errado, irmão. Vai morrendo. Vai morrendo, vai. Eles já pararam de falar num só pastor.
eles não têm coragem de falar porque eles sabem que foram desmascarados. Eles não falam mais um só pastor. Mas a guerra começou por causa do CD um só pastor. Todo mundo sabe disso. Então eles chegaram na casa do irmão Edgar. Ali, o irmão Edgar mora daqui a 4 quilômetros, no interior. E lá na casa do irmão Edgar, você sabe, o irmão Edgar ele tem pouca leitura. Quase ele não lê. Ele lê, mas pouco. O irmão Edgar disse assim: não está na Bíblia, irmão, esse negócio de um só pastor. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram Efésios 4:11 e botaram o dedo bem em cima das letras e foram dizendo assim: irmão Edgar, lê aqui comigo. Ele mesmo deu um, sem o S, eles disseram um para pastor. O irmão Edgar, que não tem muita leitura, ficou nervoso, fechou a Bíblia. E aí começou a ficar perturbado. Eles foram embora e deixaram o irmão perturbado. E aí o irmão começou a atacar a própria família, dizendo: está lá na Bíblia mesmo, ele mesmo deu um para pastor, é só um pastor mesmo. E o irmão correu para lá e para cá. E aí o irmão João Roberto chegava aqui e dizia: pastor, o irmão Edgar não está bem, ele fica falando sozinho, alguma coisa aconteceu com ele. Quando era uma manhã, recebemos um telefonema. Era 5 horas da manhã, eu recebi um telefonema em casa. Os irmãos dali da Vila América pedindo para mim ir atrás dele, que ele tinha fugido, tinha desaparecido no mundo. Peguei minha moto e fui atrás dele, para você ver o que uma doutrina errada faz. De madrugada, 5 horas da manhã. Então eu passei por ele ali nas proximidades do Hospital Santo Antônio. Ele ia na bicicleta, com a cabeça levantada, de bicicleta. E eu vim seguindo ele atrás de moto, numa distância de uns 100 metros, acompanhando ele. Eu pensei: aonde, se ele for para outro lugar, eu acompanho ele. Se ele for para a igreja, eu vou atrás dele até na igreja. Quando chegou naquele ponto de táxi que se tem ali perto da delegacia, ele parou e se assentou num banco. Quando ele se assentou, esperei, ele não deu continuidade. Eu vim, encostei com a moto. Quando ele me viu, ele disse: oh, Rubi. Ele me chama de Rubi. Ele disse: Rubi, você está errado, Rubi. Oh, Rubi. E ele estava transtornado, irmão. Eles viraram a bola do irmão. Eu fiquei com muita dó daquele irmão nessa hora. Então eu não fui debater com ele, eu simplesmente passei a mão no pescoço dele e disse: irmão, vamos tomar um café lá na igreja comigo? Era 6 horas da manhã já. Ele disse: Rubi, você caiu em Efésio, Rubi. Em Efésio você caiu. Era o que ele me dizia todo tempo. Só repetia isso: você caiu em Efésio. Você errou lá em Efésio. E eu disse: mas vamos ver, lá a gente vai conversar. Chegamos aqui com ele, demos café para ele, tomou café. Depois que ele estava mais calmo, eu não disse para ele que estava errado, porque as pessoas, sem dizer que está errado, piora. Ele disse: está certo, não está certo. Quando ele se acalmou, ele disse: agora vamos ler Efésios 4:11. Bora ver lá o que você viu lá. Ele liu: olha aqui, Rubi, está dizendo aqui, ó, ele mesmo deu um para pastor. Eu disse: irmão, não é um, é uns. Olha o S, irmão. Uns para pastores, plural, irmão. Ele disse: oh, é mesmo. Está vendo? O que uma doutrina errada faz? Por causa de um S, irmão, um S. Por isso o apóstolo João diz: quem tirar um tio ou um J perde o direito de entrar na cidade santa. Porque João sabia disso. Foi isso que lançou Eva no pecado e a raça humana, por acrescentar N-A-O-tio, irmão Brana diz. Irmão, por causa de um S, eles viraram a bola do coitado do irmão. Hoje ele está calmo, está feliz, estamos fazendo culto toda quarta-feira lá. Mas se eu não tivesse ajudado ele nessa parte, como ele estaria? Agora a pergunta: se é um só pastor, então por que o ministro de Franca não veio aqui ajudar ele? Por que tive eu aqui que ia ajudar? Por quê? Dá para mim dizer assim: olha, se o pastor é só o de Franca, então ele que tem que vir aqui cuidar de você agora. Mas a bola do irmão, a mente do irmão mudou por causa de uma doutrina, irmão. Por isso eu não tenho medo de dizer: é do diabo uma coisa dessa. Não pode ser de Deus. Não pode. Virou a bola do irmão por causa de um S. O que aconteceu? O tempo passou. O tempo passou, agora ninguém mais fala em um só pastor. Mas eles começaram com a ideia de um só pastor. E eu vinha escutando uma só pessoa há muito tempo e não dizia nada. Eu explodi aqui quando eu vi um só pastor. Eu disse: agora não dá mais, agora já foi longe demais. Eu explodi. E foi por causa da mensagem do CD um só pastor que eu comecei. E por que parar? Se estava certo, por que não leva em frente então? Então, só para mostrar,
E essa mensagem de uma só pessoa também está errada. Ela está certa em uma só pessoa, se referindo ao mensageiro da era. É o mesmo espírito, num sistema, Só fez se mutar, uma mutação. num sistema mais sagaz. Mais sagaz. Então, irmãos, eu digo um recado aqui. Ainda há tempo, já que essa mensagem está indo para a internet, ainda há tempo de voltar. Mombrano prega uma mensagem intitulada O Caminho de Volta. Ainda há tempo. Uma vez, esse mesmo de Mídia de Franca, me lembro que ele pregou uma mensagem dizendo: o homem nunca vê a si mesmo errado. Pois é, nunca vê. O homem nunca vê a si mesmo errado. Pode provar como quiser nas escrituras, ele continua achando que está certo. Outra vez eu vi uma mensagem pregada por ele intitulada O Zelo de Deus, onde ele dizia assim: nós temos que reconhecer que estamos errados. Então pronto. Então é muito bonito reconhecer que está errado. Eu vou tomar o pastor Moura como exemplo aqui. Só porque o Mombrana disse, um ensinamento errado não anda mais alma para o inferno do que todos os bares da cidade. Mombrana sabia o que estava dizendo. Creio que a mensagem Shalom, eu estava lendo isso esses dias. Mombrana diz assim: você tem que ver se aquela pessoa, ele diz que Deus está tratando com ele, mas você tem que ver se o que ele estiver dizendo estiver fora da Bíblia, quem está tratando com ele é outra coisa. Que é essa outra coisa? Se a gente disser que é o diabo, eles ficam com raiva. Mas se não é Deus, qual é essa outra coisa? Agora vamos tomar o pastor Moura como um exemplo aqui. Uma vez o pastor Moura chegou aqui e pregou dizendo assim, ele dizendo: nós receberemos um novo corpo. Ele estava pregando sobre o novo corpo. E então ele disse aqui no púlpito que aquele corpo, quando Jesus ressuscitou, ele ganhou um novo corpo. E ele disse assim: aquele corpo de Jesus que foi crucificado, aquilo lá apodreceu no sepulcro e acabou. Ele disse desse jeito. Terminou o culto, os irmãos foram embora e nós fomos para ali. E o pastor Moura, eu disse: mas pastor Moura, a Bíblia diz que ele ressuscitou e que as mulheres acharam lá só o lençol. Sabe o que o pastor Moura fez? Na terça-feira chegou aqui, isso foi no domingo. Na terça-feira ele chegou aqui e disse: ó, quero pedir desculpa porque eu errei. Amém. Amém? Olha como é bonito um ministro fazer isso. Quando um ministro vê a si mesmo errado, o que aconteceu? Consertar, é mais fácil consertar do que ir em frente. Olha, se está errado, para onde está. Eu também prego uma mensagem, esse mesmo ministro de Franca, ele prega uma mensagem intitulada assim: é hora de você parar de pregar. Ele mesmo, parece que ele estava profetizando. Chegou a hora de parar, dá uma parada. Pode parar no lugar que está, para. Aí dá uma paradinha, dá uma meia volta, vem a Bragança e diz: vamos conversar? Vocês me perdoam pelo que eu fiz? Começaram só o pastor. Não, eles preferem parar de falar e tapar o sol com a peneira. Não falar mais naquilo que é para ver se as pessoas esquecem. Não, tem que vir e falar: olha, eu errei, eu preguei que era um só pastor, eu errei, eu peço desculpa. Pode, chama os irmãos tudinho, a gente chama os irmãos. Aí na hora a gente vai abraçar aqui no púlpito, vai dizer: isso aqui é ministro, que reconhece que errou. Não é verdade? Não é mais bonito isso? Aí pronto, continua o companheirismo e a gente vai confiar até mais. Por que vai confiar até mais? Porque a gente vai dizer: eu confio naquele ministro, porque se ele errar, ele volta atrás. Não é bonito isso? Se eu errar aqui nesse púlpito, eu volto atrás, irmão. Uma vez eu estava pregando aqui, eu falei uma coisa errada, o pastor Moura levantou e disse que não era isso. Eu disse: não é isso, desculpa. Não foi. Quem já viu fazer? Várias vezes já viu fazer isso aqui. Por isso que o pastor Moura está aqui do meu lado, como um ancião. Sempre que eu prego uma coisa aqui que ele fala lá, eu paro, escuto. Não é assim, é assim como ele está dizendo mesmo. Realmente é assim. É assim que vai, um depende do outro. Tudo depende, uma mão depende da outra. Um ouvido depende do outro. Um pé depende do outro. O homem nasceu para depender do outro. Só quem não depende de ninguém é Deus, mas o homem depende. Pedro dependia de Paulo. Pedro dependia de João. Olha, nós encontramos lá em Atos capítulo 8, que a Bíblia diz que Filipe foi pregar o evangelho em Samaria e batizou aquele povo em nome de Jesus. E diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Samaria, melhor dizendo, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, sabendo que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Mas aí, peraí, se Pedro era o cabeça da igreja, por que não diz assim: e Pedro enviou para lá Tiago e João? Mas a Bíblia diz que os apóstolos enviaram para lá
Pedro e João, como se nesse momento agora Pedro já era servo. Você vê, o irmão Branham diz na mensagem, irmão, o irmão Branham disse, na igreja primitiva ninguém era maior que ninguém. Olha, alguém lá de Jerusalém, os apóstolos que estavam em Jerusalém enviaram para Samaria Pedro e João. Disseram para Pedro e João, olha, vocês vão lá impor a mão naquele povo para receber o Espírito Santo, que eles foram batizados em nome de Jesus, mas tem que receber o Espírito Santo. Pedro, se fosse um egoísta, tinha dito, ei, vocês, peraí, quem tem que mandar é eu que tenho que mandar vocês ir lá. Não, pegou a borocazinha com as roupas, bora lá, João, vamos obedecer a ordem dos irmãos. E aí dele se não tivesse ido, irmão. Irmão, cristão depende de cristão. Tem jeito, irmão. Pregar contra isso está errado. Vamos reconhecer. Agora, estão vindo aí de novo em agosto, mas diz que vai para o Acará, vai para Castanhal e o Instituto Teológico Batista. Mas se está certo, se estão certo, por que não vem em Bragança? Se estão certos, se nós estamos errados, por que não vem aqui conversar com a gente? Nós estamos precisando de ajuda. Se nós estamos errados, nós estamos precisando de ajuda, então. Porque se vir aqui eu vou conversar sobre um só pastor que foi pregado, vou conversar que mandaram obreiros aqui perseguir nós, mandaram obreiros lá em Benevídeo perseguir o pastor Timóteo, gritar na frente, dizer isso aí é porta do inferno, saiam daí, vão para a internet, vamos dizer tudo, vamos conversar, vamos acertar. Mas não quer vir, por quê? Está lá na internet, vai no Acará, vai em Castanhal, vai no Instituto Teológico Batista. Mas aí eu estou aqui. Aqui estou esperando. Amém? Amém. Irmão, como é lindo. Quando Paulo chegou ali naquele lugar, certa vez, Pedro estava lá comendo junto com os gentios. E ele era judeu, comendo com os irmãos gentios. Aí Paulo só observando aquilo. Que bom, irmão Pedro é humilde, ele é judeu e está comendo com gentios, ele não faz acepção de pessoa, que bom. Aí quando viu lá, vem Tiago. Agora, Tiago era irmão do Senhor, foi criado na mesma casa que Jesus, era filho de José também. Todo mundo respeitava Tiago como irmão do Senhor. Se você for olhar, irmão, na igreja primitiva, Tiago também era uma coluna na igreja por causa disso, porque ele era irmão de Jesus. E o povo eles temiam Tiago, porque ele conviveu junto com Jesus desde nasce no mesmo lar. Tiago quer dizer o justo. Se você for estudar na Bíblia, talvez você não encontre isso. Mas na história, por aí, o irmão Brando estudou a história para poder pregar as eras. Vai estudar para você ver quem era Tiago. Tiago era grande. Até Pedro respeitava Tiago, porque ele era irmão de Jesus. Aí quando viu lá, vem Tiago chegando. Aí Pedro levantou ali da mesa. Se ele me vê comendo com gentil. Pedro ficou por ali. Aí Paulo disse: vem cá, Cefas, que negócio é esse? Quando Tiago não estava aqui, tu comia com gentil. Tiago chegou. Que negócio é esse? Por que tu está fazendo isso? Paulo disse assim: eu resisti ele na cara dele. Paulo disse: porque era repreensível. Agora esses de hoje não quer que a gente repreenda esse. Se repreender nós é porta do inferno. Ora, se Paulo repreendeu Pedro na cara, rapaz, amém. Por que eu não posso repreender um ministro que está errado na cara também? Verdade. Algum dia você fala isso porque você está longe. Eu falo aqui, eu iria lá, eu só não vou lá porque não tenho dinheiro, eu sou pobre. Se eu tivesse dinheiro eu ia lá. Amém. Como eu não tenho dinheiro, minha única via é a internet. Amém. Mas se eu tivesse dinheiro, eu batia na sua porta. Nós ia conversar. Agora, está vindo em Castanhal. Mas se eu for em Castanhal, não vão me dar nem oportunidade. Isso já está tudo combinado. Não deixe ele chegar, aí complica. Vem aqui em Bragança, vamos conversar então. Não vem nenhum nem outro. E não vai em Benevídeo, porque sabe que lá, o pastor de lá é esposo da minha tia. E ele vai me dar oportunidade. Essa é a verdade. Sem dúvida nenhuma. Então, por que esse espírito? O que é isso que está acontecendo? Satanás rastejando, é só isso. Irmão Brana disse isso. Irmão Brana disse: tabernáculo Brana, Satanás vai rastejar no meio de vocês. Quem é o tabernáculo Brana? Não é só Jeffersonville, não. Tabernáculo Brana é todo aquele tabernáculo que crê na mensagem de Brana. Amém.
Agora eu quero deixar aqui só a página 75 do livro A Exposição das Sete Eras. Na era de Éfeso, eu não vou ler a parte sobre o nicolaísmo, vou ler só a parte aqui onde o irmão Branham diz assim. O irmão Branham diz assim: eu quero dizer que creio em liderança. Vamos ver qual é o tipo de liderança que o irmão Branham crê. Eu creio em liderança. Agora veja bem o que ele diz. Mas não é em liderança de homens que eu creio. Se o irmão Branham não crê em liderança de homens, e eu estou dizendo que eu também não creio em liderança de homens, então se o irmão Branham viesse no Pará, em que igreja ele ia? Ele ia na igreja de um pastor que crê igual ele. Amém. Olha, se ele dizer eu não creio em liderança de homens, e eu estou dizendo aqui nesse púlpito de Bragança que eu também não creio em liderança de homens, então está certinho com o irmão Branham. Então se o irmão Branham viesse no Brasil, ele ia vir aqui, ele ia chegar aqui, Brother Rubinson, ele ia falar: You don't believe in leadership of men? Eu ia dizer: não, eu também não creio, irmão Branham. Você não crê em liderança de homem? Ele ia falar isso, porque ele fala inglês. E eu ia falar: I don't believe also, Brother Branham. I believe in the leadership of the Holy Ghost. Eu creio na liderança do Espírito Santo. Amém? Aqui, ó. O homem está dizendo aqui, ó. Eu quero dizer que creio em liderança, mas não em liderança de homens que eu creio. Ele diz: eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Aleluia! Esse é o único homem. Esse único homem chamado Espírito Santo, ele entra no pastorzinho que ele quiser. Ele entra no pastorzinho que ele quiser. Ele entra no pastorzinho de Franca, ele entra no pastorzinho de Bragança, ele vai onde ele quiser. Ele não pode impedir esse único Espírito Santo. Estamos falando do único homem Espírito Santo, mas não, que é o Espírito. Mas estamos se referindo só para mostrar que ele é o único Josué do dia. Agora, se você for para 45 da mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, o irmão Branham diz que Deus tem seus, no plural, Josués, porque são pastores, são vários pastores, que esse Josué, que é o Espírito Santo, usa eles em todos os lugares. Quase está errado, está na cara que está errado. Como é que pode? Ainda tem gente que crê numa coisa dessa. Coisa. Veja o que diz o irmão Branham. Eu creio também que a igreja. Vem aqui, vamos lá aqui. Primeiro, só repetindo para poder encaixar com o que eu quero dizer. Eu creio na liderança do Espírito Santo vinda através da palavra. Eu creio que Deus tem estabelecido, agora não diz assim, estabelecido um homem, mas estabelecido homens, no plural. Amém. Homens na igreja que são dotados, plural de novo, pelo Espírito Santo, agora singular, Espírito Santo singular. E eles, esses homens no plural, manterão a igreja em ordem. Amém. Quer dizer, o Espírito Santo é o Josué do dia. Aí ele tem vários homens no plural que colocam a igreja em ordem. Eu estou colocando a igreja em ordem aqui em Bragança, e o lá de Benevite está colocando a igreja dele em ordem lá, e o lá de Franca está colocando a igreja dele em ordem lá. E assim Deus tem homens colocando a igreja em ordem. Está tão fácil, irmão. É só voltar, pode voltar chorando, com lágrimas. Pode vir aqui chorando, a gente se abraça, todo mundo chorando. Eu não pense, não fique com medo, achar que vai chegar aqui, a gente vai zombar. Não, a gente vai se alegrar. Oh, maravilha! Um ministro se arrependeu. A gente vai se abraçar chorando, todo mundo, e orar a Deus e continuar em frente até o rapto. Simplesmente ser humilde. Amém? Veja bem, eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens, no plural, na igreja, que são dotados pelo Espírito Santo, e eles manterão a igreja em ordem. Ele diz: eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens, no plural, homens, não um homem, mas homens, que Deus envia para tomar conta. Mas, aí ele diz, mas esse governo, esse governo é pela palavra. Se sair fora da palavra, não é o Espírito Santo.
Esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus governando a igreja. É tão fácil, até aquele cachorro que está sentado ali me olhando está entendendo. O cachorro está lá no meio da rua, continua lá sentado me olhando, entendendo isso, não é possível. Os animais entendem, mas o homem não entende. Meu nome dele é Lobinho. Lobinho está lá fora sentado, ele está entendendo. Lobinho, Ele está lá fora sentado, irmãos, entendendo a mensagem. Amém? Ah, meus irmãos, que coisa, simplesmente isso. Olha, é terrível. Você chega a um ponto que você tem que saber, que você tem que respeitar até os ministros que não creem no novo nome. Até eles tem que respeitar. Olha, o irmão Branham diz, creio que na mensagem Pomos ao lado de Jesus, ele disse, olha, tem pessoas, tem ministros que diz assim, o irmão Júnior Jacques crê que Jesus vai vir montado numa nuvem. Aí o outro diz que crê que ele vem montado num cavalo branco. O irmão Branham disse assim, olha, se ele vir em cavalo branco ou numa nuvem, para mim o que importa é que ele venha. Amém. O irmão Branham não tinha esse espírito. Aí você pega um ministro que não crê que o novo nome é branco. Olha, ontem eu estava lendo a mensagem Sétimo Selo. O que eu vejo ali, o que a gente percebe ali é que é Branham mesmo. Porque diz assim, o irmão Branham estava lendo a mensagem, ela estava eu tenho um livro em inglês, os 7 selos em inglês. E o irmão Branham diz assim, ele usa a palavra spelling, que significa soletrando em português. Ele diz assim, estava ali 7 trovões consecutivamente, estavam bradando como se estivesse assoletrando alguma coisa. Então eu achei importante que é como se estivesse assoletrando BRAHAM. Olha, ele próprio falando dele. Ele próprio falando. Os 7 trovões estavam, cada trovão era uma letra ali. BRAHAM. Agora essa é a minha convicção. Mas eu não posso odiar o pastor Júlio César porque não crê assim, gente. Respeita o homem, respeita. Deus está tratando com ele lá. O mesmo sol que está brilhando sobre você, está brilhando sobre ele. Se você brotou, ele vai brotar. Se ele for semente, vai brotar. O lírio, a semente, não pode dizer para outra, por que você não brota? Olha só. Não, deixa, se for eleito vai brotar, se for trigo vai brotar. Claro. O que está faltando, irmãos, é amor divino. Só isso está faltando. Paulo diz que o amor é maior que os mistérios. Sabia disso? Mas se o amor é maior do que os mistérios, então o amor é maior do que 7 trovões revelados, o amor é maior do que novo nome, é maior do que tudo. Porque Paulo disse, ainda que eu conhecesse todos os mistérios e não tiver amor, não adianta nada. Amém. Você pode saber novo nome, você pode saber que Cordeiro saiu do trono, você pode saber tudo. Se você não ama as outras pessoas, se você é egoísta, você vai para o inferno. Porque não volta para Deus. Amém? Amor divino. É a pedra de coroa ali, ó. Olha o último lá no bico da pirâmide. Olha qual é o último. Primeiro embaixo no sapato. Fé, depois virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí vem a era do Espírito Santo ali. Aí depois vem o que? Jesus. Lá em cima, olha o que está escrito lá em cima, no último. Amor. 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 Foi esse amor que levou o prego ser dado no avião em Mênfis. Foi esse amor, o pastor Timóteo está dizendo aqui, ó. Foi esse amor divino aí que fez dar prego no avião que ia para Mênfis. E que fez a mulher em sintonia com o irmão Branham entender tanto o irmão Branham quanto ela. Agora veja, se eu fosse um ministro egoísta agora, eu não ia querer dar ouvido a esse ministro aqui. Olha o que ele está me dizendo aqui, está me ensinando aqui coisas tão boas. Amém? Todos nós dependemos um do outro. Nós dependemos do pastor Osmar para mandar um CD. Nós dependemos do irmão Branham para pregar a mensagem. E pastor Osmar depende de nós também. Tem que ser sincero. Depende dos ministros para espalhar essa mensagem. Um depende do outro, não tem jeito. Quem espalhou a terceira puxada em Bragança foi eu. Foi ou não foi? Amém. Foi eu. Ele depende de mim para espalhar ela em Bragança, irmão. Tem jeito. Quem espalhou ela, quem está espalhando agora em Augusto Correia? Você sabia que em Augusto Correia estamos pregando a terceira etapa agora? E você sabia que uma irmã teve um sonho sobre isso lá? Olha, a irmã, esposa do irmão Pedro,
disse, na sexta-feira eu cheguei ali e disse: hoje vou pregar diferente. Eu preguei para vocês aqui só leite, só batismo em nome de Jesus. Agora vocês vão começar a ouvir a revelação dos 7 trovões. Quando eu descasquei o anjo forte, irmão, foi uma mensagem pesada, que o tempo não é mais. A irmã disse: irmão, eu tive um sonho. Sonhou com tudo, com trovão bradando do céu, caindo. Quem estava lá comigo? Irmão Ronaldo estava lá, viu ela contar o sonho. Ela disse que fogo caindo do céu, trovão, ela estava dentro de um rio. E saindo dos trovões de fogo. Quando foi na sexta-feira, caiu os trovões lá. Então, quem? Um depende do outro. Tem jeito. E aquele povo lá nunca ouviram CD. Nunca ouviram. Eu que estou pregando para eles lá. Então, simplesmente Deus está mostrando o seguinte: que ninguém é nada. Nada. O grande é Deus mesmo. Acabou. Ninguém é nada. Eu não sou nada. Pastor de Franca não é nada. É um papa pirão igual eu. Não é nada. Pastor Moura não é nada. Pastor Timóteo não é nada. Você não é nada. Sabe quem é grande? Deus. Jesus Cristo. Esse é o grande. Glória a Deus. Para que fazer confusão? Amém? Amém. Eu creio que tá bom já. Não vamos muito em frente não. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, nós te damos graça, Pai, por esta mensagem tão maravilhosa. Creio que talvez o Senhor vai trabalhar através dessa mensagem para fazer muitas pessoas reconhecerem a verdade. Pai Celestial e Santo, nós pedimos que Tu, ó grandioso, entre em cena e possa, Pai Celestial, colocar no coração das pessoas a verdade da Tua palavra. Tira o egoísmo dos ministros, Pai. Que cada um reconheça o que é no corpo de Cristo. Cada membro tem uma função no corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos. Reconhecer o que somos. O irmão Brana diz: quando vocês reconhecerem o que são, então a noiva se levantará. Uma verdadeira noiva vai descobrir o que ela é uma hora dessas. Então nada poderá impedir. Mas enquanto ela não reconhecer o que é, sem aquele amor divino, não haverá arrebatamento. Nunca vai ver. Ninguém verá arrebatamento enquanto esta noiva não recebeu o batismo do amor divino. Esta é a pura verdade. Senhor, abençoe cada um, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.